Todo mundo tem potencial, todo mundo tem sonhos e objetivos, qualidades e defeitos e por aí vai. Mas existe na sociedade umas criaturinhas que possuem o mesmo potencial, mas uma mente que os impede de alcançar a totalidade de meu poder, Uramesh. E eles têm um transtorno que às vezes é um empecilho severo com apenas 4 letrinhas. TDAH. Opa! Bom? Então quer dizer que o senhor ficou curioso a respeito do famoso TDAH porque você tem um transtorno ou conhece quem tem ou acha que tem, mas na verdade só se identificou com trends do TikTok? Pois bem, sem problemas. Eu fiquei um tempo sem postar, mas como eu tenho ciência de como o cérebro do portador funciona, vou tentar editar essa bagaça aqui de forma que seu cérebro não derreta de tédio e faça você relaxar e agachar com Laesto ou veja vídeos de uma família da pesada e Simpsons. Basicamente, TDAH é uma sigla bacana de um transtorno chamado transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um transtorno que para leigos diz que o portador tem amnésia constante, foco de minhoca e é lerdo pra cá. Tem problemas com foco, atenção e às vezes não para quieto porque não consegue simplesmente. Fazer o quê? Faz parte. Mas isso vai mais longe do que ser esquecidinho com fogo no c... Na verdade, é sobre querer focar e não conseguir, desejar algo hoje e em 5 minutos existir, querer arrumar o seu quarto depois de muito esforço e dedicação e finalmente você dobrou sua primeira peça de roupa, a camisa que você usou ontem que por sinal tá imunda. Conviver com TDAH pode ser divertido, mas muitas vezes irritante. Ter TDAH pode ser triste e muitas vezes irritante. E hoje vamos falar um pouco sobre a magia do TDAH e como é o transtorno de tal forma que até se você tiver um quadro grave do transtorno, você irá entender. Vamos listar os incríveis poderes dos portadores de forma que fique organizado e bonito. Assim você não vai se perder no meio do caminho e se precisar ver algo específico, não vai precisar achar algum comentário de alguém que literalmente marcou um minuto no meu lugar. Começando então agora pelo mais aparente de todos. Atenção zero. A vida de um TDAH é um constante caos fundido à mais pura desordem. Sabe aquele jogo Devil May Cry? Não um jogo foda. Aquele reboot cagado que o Dante é um punk com borderline. Sabe quando ocasionalmente ele vai pro limbo? Uma versão espiritual do mundo real? Pois é exatamente o TDAH no dia a dia. Você pode querer chamar a atenção como for, ele vai olhar pra você, vai entender o que você tá falando, mas se não for algo que o interesse, lava ele pro limbo de novo, combater criaturas das trevas na mente dele ou questionar os grandes mistérios da vida. Como de onde viemos, pra onde vamos, qual o propósito da vida ou se ele trancou a porta de casa. Portadores de TDAH dependem de um nível avassalador de estímulo e são propensos a tédio. E como consequência, o cérebro deles prefere lembrar da coisa mais longínqua que ocorreu na vida deles do que escutar seu monólogo chato e sem graça de 2 horas de algo que ele não faz a mínima ideia do que é. Em contrapartida, seu segundo poder é o extremo contrário do primeiro. Hiperfoco. Já experimentou falar com alguém que tá tão enfiado no que tá fazendo que o mundo parece não existir ao redor dele? Pois é porque não existe mesmo. Sons externos não são ouvidos, estímulos externos não chegam até ele. Nada nesse mundo vai realmente tirar essa pessoa do foco atual porque ela está em um tipo de transe impossível de tirar. E a menos que você tenha algo que o interesse mais do que o que ele está vendo ou fazendo, ele vai ficar mofando lá até perder o interesse. Mas isso não se limita a itens, mas também a pessoas. Então se você tiver um TDAH focado em ti, aproveita porque ele vai viver focado em ti pelo tempo que durar. Não dura muito, a menos que realmente esteja super apaixonado por você. Ou será que não? Super memória de batata. Não fique chateado se um portador não se lembrar de algo que você conseguiu lembrar, mesmo que seja algo significativo pra você. Primeiro, porque o portador não é obrigado a lembrar mesmo e foda. Segundo, porque ele já tem uma memória afetada que mesmo que ele fosse obrigado a lembrar, também não iria a si mesmo e foda. Basicamente, essa condição afeta memória, foco, atenção, tudo a ver com resposta e estímulos, porque para um TDAH é mais fácil lembrar de algo que causou uma impressão emocional do que apenas uma racional. Então tente criar algo que ele se lembre porque sentiu algo em torno do que você quer que ele lembre, não só faz e espere que lembre. Ajuda aí, né? Fácil distração. É exatamente o que você andou fazendo lendo os comentários enquanto esse vídeo estava no play, seu ordinário. TDAH precisa de estímulos constantes ou sua vida perde sentido totalmente e ele vira um vegetal. Ou entra em curto e começa com os movimentos repetitivos por tédio até algo chamar a atenção. A gente entende. Imaginação infantil. Quer entender parte de como é um TDAH? Tente pensar como uma criança funciona. Ambos têm muito fértil, respondem a estímulos coloridos e sonoros igualmente, tem seu jeitinho de ver o mundo e vive imaginando coisas e exibindo criatividade. É mais fácil ver um TDAH exibindo seu traço criativo do que puramente racional, o que leva a crer que no campo profissional eles provavelmente seriam criadores de jogos, editores de vídeo, pintores, mangakas, tatuadores, animadores e por aí vai. Hipercriatividade. Criar é fácil para um TDAH. Basta dar papel, caneta e pedir para ele se expressar. E ele vai fazer um desenho incrível ou um rabisco sem sentido, mas que no fundo expressa que na cabeça dele ele tá arrasando. Mas na prática não tem o mínimo talento para demonstrar, ou ao menos por enquanto. Então nada que um pouco de livre-arbítrio e espaço criativo não resolvam. Nem todo mundo desenha. A verdade é que no fundo dentro da mente deles existe um espiral infinito de ideias atropelando umas às outras loucas para sair e ganhar vida. E eles só precisam de uma forma de liberar essas ideias. Procrastinação. Nada motiva mais um TDAH do que fazer as coisas de última hora.
Correr, arrumar tudo da melhor forma possível para entregar bem no final do prazo e ter crise de ansiedade no processo é o que deixa essas criaturas vivas e atuando. Por algum motivo, elas na verdade são produtivas, mas não conseguem fazer o corpo cooperar com a mente que quer levantar e fazer, mas não consegue fazer o corpo levantar e fazer. Eles adoram coisas arrumadas e limpas, mas não conseguem ir e arrumar, exceto se tiver aquele pico de energia que os faz levantar e fazer igual o Flash. Ali eles viram deuses. Mas não conseguem fazer o trabalho da escola cedo porque simplesmente não se sentem estimulados a irem fazer e vão jogar seus jogos e ver memes nas redes sociais até que o atraso os estimule. Fazer o que se o cérebro é condicionado assim? Impulsividade pura. Sabe aquelas vezes que você tem pensamentos intrusivos, ideias e vontades que vem na cabeça e você logicamente se recusa a fazer? Sei. Ou não faz por medo mesmo? Pois é. O TDAH pensa na ideia enquanto já está acabando de fazer e se dá conta quando já fez. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. É como ele estar completamente em segundo plano enquanto o corpo age sozinho e voltar quando já tá tudo feito. Basicamente são todos esses os poderes de um TDAH. Coisas que ele não controla e não faz porque é a personalidade dele, mas sim uma condição crônica com a qual ele nasceu e vai levar consigo para sempre. Tratamento tem, mas não cura. E tudo que você pode fazer é ter a paciência com a pobre da pessoa porque a vida dela já é difícil o suficiente para lidar com um mundo cheio de normas para neurotípicos que dá pouco espaço para neurodivergentes serem ouvidos e compreendidos. Eu demorei mais do que o habitual para fazer esse vídeo, mas espero que tenha gostado. Eu sou o Hardest Rick e já esqueci o que eu ia falar. Até a próxima.